Olá, hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e vamos iniciar o tema sobre sociedade anônima, ou sociedade por ações. A sociedade anônima é regida pela Lei 6404 de 1976 e, desde então, já sofreu diversas alterações legislativas pontuais. Aqui destaco apenas algumas das mais recentes, dando destaque à Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, e a mais recente, a Lei 14.080, de 28 de julho de 2020, que alterou a Lei da Sociedade Anônima pontualmente em razão das questões relativas às assembleias neste momento de pandemia, estendendo prazos e procedimentos para as assembleias no corrente ano. Sociedade anônima, ela tem algumas características próprias que a diferem das sociedades contratuais que estudamos até agora. A primeira delas é que o capital social da sociedade anônima é dividida em ações. Nós não temos cotas sociais em sociedade anônima, por isso também chamamos de sociedade por ações. Nesse caso, cada ação é uma fração do capital social que atribui ao seu titular a condição de acionista. Por isso que chamamos o sócio da sociedade anônima de acionista, porque ele é o proprietário, detentor de ações. Só é acionista justamente o sócio de sociedades por ações. E a sociedade anônima, justamente, tem seu capital dividido em ações, que é um valor mobiliário de emissão dessa mesma companhia com circulação autônoma. As ações, portanto, são títulos autônomos, no que diz respeito à sua circulação e negociação. Portanto, como regra, vamos estudar isso mais para frente, a lógica é da livre disposição das ações. Uma vez que eu sou acionista, posso alienar as minhas ações, dispor delas da forma como bem entender, não podendo, portanto, ficar preso, dependente da opinião, vontade ou decisão dos demais acionistas, da administração da sociedade, algo que é possível em sociedades contratuais. Na sociedade anônima, podemos criar, por exemplo, algumas restrições à circulação, como o direito de preferência nas companhias fechadas, que vamos estudar isso mais adiante, mas nunca impedir a livre circulação das ações. Ela é também uma sociedade de capital. Já estudamos que na classificação das sociedades, quanto à estrutura econômica, as sociedades classicamente são classificadas em sociedades de pessoas e sociedades de capital. Sociedades de pessoas, aquelas cuja estrutura é focada em quem são os sócios e, portanto, toda a lógica da sociedade está para a preservação do quadro societário. E por essa razão, o ingresso de sócios nessa sociedade estranhos é muito mais difícil. Enquanto na sociedade de capital, o foco não está em quem são os sócios, mas no capital investido. Não importa muito quem faz o investimento, muito mais o que se investe e não o seu titular. E por essa razão, as sociedades anônimas são típicas sociedades de capital. E por essa razão, como vimos, elas são, por natureza, essas ações de livre transferência, né? Como vimos também, em certas situações, o Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à transferência, mas nunca pode impedir a livre negociação das ações. Isso é o que dispõe o artigo 36 da lei. O Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos da administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Parágrafo único. A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de registro de ações nominativas. Esta regra do parágrafo é para evitar uma situação onde se adquire ações de uma companhia onde não há nenhum tipo de limitação à circulação dessas ações e, na sequência, por uma deliberação da maioria dos acionistas, cria-se essa limitação impondo-a a todos os acionistas. Não será possível. Então, nesse caso, somente essa limitação, se criada posteriormente, só atingirá aqueles que expressamente concordarem com isso, e isso será objeto de averbação no livro próprio, né? Então, aqui apenas
de forma rápida, vamos estudar isso de forma mais minuciosa em aula futura, mas o que é uma companhia fechada? Basicamente, companhia fechada é aquela que não tem autorização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para negociar os seus papéis em bolsa de valores ou através de corretoras, chamado mercado de balcão. Então, as companhias abertas fazem negociação junto ao público em geral, busca a quem interessar possa, poupança popular, enquanto a companhia fechada são sociedades onde as negociações são muito mais restritas e, portanto, a negociação de compra e venda de ações é livre, é possível, mas o acionista negocia a venda das suas ações diretamente com o potencial interessado e não através de corretoras de valores e bolsa de valores. Então, existem regras distintas entre companhias abertas e companhias fechadas, sendo que nas companhias abertas, exatamente por ter o potencial de atingir centenas, milhares de pessoas, as regras são muito mais rígidas, enquanto nas companhias fechadas, por justamente envolver um número muito mais restrito de sócios, acionistas, a lei permite uma certa flexibilidade nas regras, de acordo com o que preveja o Estatuto, mas no que diz respeito à livre circulação das ações, o máximo são limitações, nunca impedir. O exemplo que dei anteriormente, reforço aqui. Um exemplo de limitação é o direito de preferência. Por exemplo, estabelecer que se um acionista quiser alienar as suas ações, primeiro tem que oferecer aos demais acionistas em igualdade de condições. E somente se estes não quiserem comprar nas condições ofertadas, poderá ele livremente vender para outra pessoa nas mesmas condições. Então, basicamente, eu não estou impedindo que ele aliene as suas ações, apenas estou criando uma limitação a essa circulação, dando justamente a preferência a quem já é sócio em receber a oferta primeiro e, somente se não quiser, poder então ele vender a terceiros. Isso numa companhia aberta não seria possível, mas na fechada o é. O que não dá é, por exemplo, condicionar a autorização de acionistas ou administração. Por exemplo, só poderá vender as ações se aprovado pela maioria dos acionistas. Isso é absolutamente nulo. Outra característica da sociedade anônima é que ela é sempre empresária. Já estudamos isso também quando falamos da classificação das sociedades. Quanto à atividade econômica, vimos que as sociedades são classificadas de duas formas. Podem ser sociedades empresárias ou sociedades simples. Empresária, que se enquadra no conceito de empresário, aquela pessoa que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou de serviços, ou simples, a que não se enquadra nesse mesmo conceito. Todavia, a sociedade anônima é uma exceção a essa necessidade de investigação de qual é a atividade econômica exercida, porque, sendo sociedade anônima, independentemente de seu objeto, ou em outras palavras, pouco importa qual seja a atividade econômica exercida pela sociedade anônima, ela, por lei, sempre será empresária e, portanto, seguindo as regras próprias do direito empresarial e da lógica das sociedades empresárias. Outra característica da sociedade anônima é quanto à limitação de responsabilidade dos acionistas. E no caso da SA, esta limitação de responsabilidade é limitada ao preço das ações por eles subscritas ou adquiridas. É o que dispõe no artigo 1º da Lei da SA. Ou seja, já no primeiro artigo da Lei da Sociedade Anônima, há a regra da limitação de responsabilidade dos acionistas, dispondo o seguinte: a companhia ou sociedade anônima, tanto faz, são sinônimos, terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas, e aqui sinônimos, acionista ou sócio da sociedade anônima é a mesma coisa, será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Estudaremos oportunamente as diversas modalidades de valor das ações, porque uma mesma ação de uma mesma companhia no mesmo momento histórico pode ter valores diferentes a depender do critério de avaliação adotado, mas no que diz respeito à limitação de responsabilidade dos acionistas, o critério é o chamado preço de emissão,
ou seja, o valor pelo qual a companhia emite as ações e disponibiliza elas para a aquisição de potenciais interessados, ou seja, o chamado mercado primário, quando a ação é criada pela companhia na sua emissão, ou seja, na primeira vez que ela é disponibilizada para aquisição por algum acionista. Nesse momento, quem fixa o valor da ação é a própria companhia, e este valor nós chamamos de preço de emissão. Então, imaginemos que uma companhia emita novas ações ordinárias a um preço de emissão de R$ 10 cada, e um determinado subscritor, alguém que deseja adquirir essas ações, compra um lote de 1.000 ações desta companhia. Bem, se a companhia emitiu a um preço de emissão de R$ 10 cada ação, e ele comprou desta companhia 1.000 ações diretamente dela, ele se comprometeu a pagar para a companhia R$ 10.000. R$ 10 por ação, 1.000 ações, R$ 10.000. Esta é a obrigação dele, pagar o preço de emissão. Uma vez que ele pague este preço de emissão à companhia, não tem mais ele qualquer responsabilidade perante ela ou terceiros. Não importa se outro sócio, outros acionistas, porventura não vierem a pagar o preço de emissão das suas respectivas ações. Cada acionista só é responsável limitadamente pelo pagamento do preço das ações que ele subscrever ou adquirir. Ou seja, não há solidariedade, diferente da sociedade limitada que estudamos no bimestre passado, onde todos os sócios respondem solidariamente pelo que falta integralizar no capital social. Na SA, a responsabilidade é individual apenas pelo pagamento das ações que aquele acionista adquiriu. Portanto, uma limitação de responsabilidade maior até mesmo do que na sociedade limitada. Quanto ao objeto social da sociedade anônima, artigo 2º. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Lembro a vocês que empresa, o conceito de empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E, portanto, a companhia, sociedade anônima, pode ter por objeto qualquer atividade econômica, tanto para a produção ou circulação de bens quanto de serviços, desde que não sejam contrários à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Detalhe, lembrando, parágrafo 1º, qualquer que seja o objeto, ou seja, não importa que empresa, que atividade exerça, a companhia é sempre mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio. Esse parágrafo 1º ele não foi alterado com a entrada em vigor do Código Civil, mas basicamente, antes do Código Civil, as sociedades eram divididas, classificadas entre mercantis, comerciais ou civis. Com a entrada do Código Civil, essa dicotomia entre mercantil e civil foi deixada de lado e foi substituída pela dicotomia entre sociedades empresárias e simples. E como vimos agora há pouco, ela, por lei, o Código Civil prevê, é sempre empresária. Então, antigamente falávamos que ela era sempre mercantil, comercial, hoje falamos que ela é sempre empresária. Não houve necessidade de alteração do parágrafo, até porque tem regra expressa no Código Civil e a lógica permanece a mesma. Parágrafo 2º. O Estatuto Social definirá o objeto de modo preciso e completo, o que é um tanto quanto óbvio, mas de todo modo deve a companhia ter no seu Estatuto Social quais são as atividades econômicas que ela se predispõe a exercer de forma precisa e completa. O que significa dizer que não basta o gênero, mas a espécie da atividade. Por exemplo, não basta dizer comércio, indústria, serviços. Deve dizer comércio do que, indústria do que, serviço do que. Parágrafo 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. É uma atividade econômica lícita. Participação em outras sociedades seria uma sociedade de participações, então não teria qualquer problema em relação a isso. Mas esse parágrafo 3º expressamente menciona essa questão exatamente por causa da segunda parte desse dispositivo. Ainda que não prevista no Estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Em outras palavras, como regra, a sociedade só pode exercer a atividade que conste no seu objeto social. O que significa dizer que, se os administradores praticarem atos de exercício de atividade diversa em nome da pessoa jurídica e esta atividade porventura gerar perdas à própria sociedade, poderiam esses administradores até mesmo vir a ser responsabilizados pelos danos causados, porque se a sociedade não tinha por objeto o exercício daquela atividade econômica, não deveria estar exercendo essa atividade. Então, se der certo, muito que bem, sorte daqueles que assim o fizeram, os resultados positivos dessa atividade serão da companhia, mas se porventura der errado, a sociedade tiver prejuízos, a culpa pelo exercício irregular dessa atividade poderia recair sobre eles. Então, aqui a lei prevê taxativamente que, mesmo que não conste expressamente do Estatuto a participação em outras sociedades como uma atividade autorizada na sociedade anônima, a lei permite essa participação como meio de realizar o objeto social. O que significa isso? Se quiser participar de uma outra sociedade como sócio, pura e simplesmente, isso deverá constar do objeto social da sociedade expressamente. Agora imaginem a seguinte hipótese. Imaginemos uma sociedade que tenha por objeto a fabricação de pneus. Daí existe a oportunidade de comprar uma fábrica que fornece a matéria-prima para a fabricação do pneu, borracha. Será que isso estaria coberto por essa autorização genérica de que, mesmo que não previsto no Estatuto, a participação seria facultada como meio de realizar o objeto social? A resposta é não, não estaria. Por que não? Porque quem investe numa companhia que vai fabricar pneu, obviamente que, se porventura o preço da borracha cair no mercado, para a fábrica de pneu é um aspecto positivo, vai reduzir o custo da matéria-prima dela, teoricamente ela terá ganhos maiores no exercício da sua atividade. Agora, digamos que os administradores tenham adquirido justamente aquela fábrica de borracha e, justamente pela queda da matéria-prima no mercado, aquela fábrica passa a ser deficitária. E, ao invés daquela sociedade que é fabricante de pneus acabar tendo ganhos, em decorrência dela ter se tornado acionista daquela fábrica de borracha, ela teve perdas. Veja que ela não está exercendo a atividade de fabricação de pneus através da fábrica de borracha. Portanto, comprar uma sociedade, a participação societária numa sociedade que forneça matéria-prima não entraria nessa exceção de meio de realizar o objeto. Mas então poderíamos comprar, digamos, 10% das ações de uma outra fábrica de pneus? Concorrente, por exemplo? Também não, porque nesse caso nós estaríamos atuando como meros investidores nessa outra sociedade. Nós não estaríamos exercendo a atividade através dela. Então, onde que cairia isso? Imaginemos que esta fábrica de pneus, ao invés de querer montar uma filial em uma outra unidade da federação, em outro estado, por questões administrativas, econômicas, estratégicas, opta, por exemplo, por constituir uma subsidiária desta sociedade naquele outro estado. Juridicamente falando, essa subsidiária é uma sociedade por ela constituída e, portanto, será controlada por essa fábrica de pneus. E, nesse caso, nós estaremos exercendo nossa atividade de fabricação de pneus através daquela subsidiária. Então, nesse caso, mesmo que não tivéssemos no nosso objeto a participação em outra sociedade, a criação dessa subsidiária não estaria proibida dentro da lógica do parágrafo 3º. Ou ainda para se beneficiar de incentivos fiscais. Imaginemos que, por qualquer razão, o governo determina que a participação como sócio de uma determinada sociedade, um determinado tipo societário, para um determinado empreendimento, gere alguma vantagem tributária para quem fizer. Hipoteticamente falando, imaginemos que
a lei crie benefícios de incentivos fiscais para quem investir em sociedades de reflorestamento, por exemplo. Nesse caso, estaria se mirando o benefício fiscal, o incentivo fiscal que está sendo criado. O eventual resultado desse investimento como sócio nessa outra sociedade é completamente secundário, porque mesmo que esse negócio não dê resultados positivos, não dê lucro, o benefício fiscal dele decorrente é o benefício buscado. E, portanto, nesse caso, também o fato de não constar do estatuto expressamente a possibilidade da companhia ser sócia de outra sociedade estaria ultrapassado. Com relação ao nome da sociedade anônima, vimos quando estudamos o nome empresarial que as pessoas jurídicas basicamente têm duas espécies de nome empresarial diferente: a firma ou razão social e a segunda espécie, a denominação. Quando usa as regras de um ou de outro, é a lei que determina. A sociedade anônima obrigatoriamente usa denominação. Não pode usar firma ou razão social, tem que usar a denominação. E a denominação, como já estudamos, é aquele nome empresarial formado por uma expressão de fantasia mais atividade econômica. E, no caso da sociedade anônima, acompanhada sempre das expressões companhia ou sociedade anônima para identificar o tipo societário. Companhia aqui como sinônimo de sociedade anônima. Então, nesse caso, podemos usar a expressão sociedade anônima tanto no início quanto no fim da denominação. Exemplo, Metalúrgica Ajax Sociedade Anônima, ou poderia ser Sociedade Anônima Metalúrgica Ajax, tanto faz, Sociedade Anônima no início ou no fim. Como companhia é sinônimo de Sociedade Anônima, poderíamos usar Companhia Metalúrgica Ajax, tanto faz. Só que companhia sempre no início, nunca ao final. Ah, mas se são sinônimos, companhia e sociedade anônima, e sociedade anônima, o famoso SA, eu posso pôr ao final da denominação, por que a palavra companhia eu não posso? Porque, neste caso, poderíamos ter uma confusão com aquela regra da firma social do e companhia, de e outros. Exemplo, João da Silva e companhia. O e-companhia não é de sociedade anônima, o e-companhia é de e-companheiros e sócios. Então, para não ter risco de se confundir a expressão companhia ao final com o e-companhia, a lei não permite o uso dessa expressão ao final da denominação da SA. Companhia, portanto, sempre no início, nunca no fim. Para encerrar a aula de hoje, quando nós estamos ainda numa fase de organização da sociedade anônima, ou seja, enquanto ela ainda não foi formalmente constituída, está se seguindo o rito de constituição da sociedade que veremos oportunamente, podemos e devemos já identificar a sociedade em organização, inclusive nos seus prospectos, para ver potenciais subscritores das ações da futura sociedade. E nesse caso, todas as vezes que formos identificar a sociedade que ainda está em fase de constituição, deverá obrigatoriamente ser aditado ao final do nome a expressão em organização. Essa expressão em organização deixa claro a todos que com ela, porventura, se relacionarem ou tiverem contato, de que ela ainda não foi formalmente constituída e que ela ainda está em fase de organização. Então, ela não vai seguir as regras da sociedade em comum, como já vimos no passado, porque nós não estamos tratando de uma sociedade irregular, estamos tratando de uma sociedade anônima ainda em fase de organização, e por essa razão deve ela sim ser identificada. Por hoje é só. Obrigado.